Pôncio Pilatos foi o governador romano da Judéia entre 26 e 36 d.C. Ele ficou conhecido especialmente por ter sido aquele que condenou oficialmente Jesus Cristo. Isso significa que Pilatos era o líder da Judéia a serviço de Roma durante todo o ministério terreno do Senhor Jesus. Pôncio Pilatos assumiu a regência da Judéia em 26 d.C. e naquela época o senhor de Roma era Tibério César. Antes desse período não nenhuma informação realmente confiável sobre quem foi Pôncio Pilatos. Como governador por Roma, Pôncio Pilatos exercia controle sobre toda a província. Também estava sob sua responsabilidade o exército romano de ocupação. Isso significa que ele detinha poderes militares. Com relação à parte criminal, ele também dava a última palavra referente à aplicação de sentenças capitais. Dessa forma ele poderia condenar ou absolver. Ele poderia até reverter uma sentença decretada pelo Sinédrio. Pôncio Pilatos também era o encarregado de nomear os sumos sacerdotes. Dessa forma, ele também controlava o templo incluindo seus recursos financeiros. Fontes históricas indicam que Pôncio Pilatos em certo aspecto era um tirano. Assim que nomeado ele se mostrou antagônico aos judeus. Foi por conta de seu comportamento tirano que Pôncio Pilatos perdeu sua posição de procurador da Judéia. Ele ordenou um massacre contra um grupo de samaritanos que se reuniu no Monte Gerizim para procurar utensílios sagrados supostamente deixados por Moisés ali. Naquela ocasião muitos samaritanos foram covardemente mortos, enquanto outros foram capturados. Quando Jesus foi preso, ele foi conduzido até Pilatos. O Sinédrio já havia decidido pela condenação de Jesus, mas como governador da província, cabia a ele decidir o julgamento pela pena de morte. Porém, no episódio do julgamento de Jesus, a postura de Pilatos não em nada lembra o tirano descrito pelos historiadores. Ao contrário disso, Pilatos aparece até como uma pessoa fraca e irresoluta. O texto bíblico afirma que por 3 vezes Pilatos admitiu que Jesus era inocente. Mateus registra algo interessante sobre isso. Ele fala que a esposa de Pilatos havia sido avisada em sonhos sobre a inocência de Jesus. Pilatos tentou escapar daquela situação complicada enviando Jesus a Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Além de aliviar sua situação, essa manobra ainda serviria para reconciliá-lo com Herodes, com não tinha boa relação. Sua tentativa de reconciliação deu certo, mas Antipas devolveu Jesus à jurisdição de Pilatos. Cabia a ele decidir pela condenação do Salvador. Ainda assim ele ainda tentou oferecer alternativas. Ele se propôs a castigar Jesus e soltá-lo, mas também não obteve sucesso. Também sugeriu a troca de Jesus pelo líder rebelde Barrabás, mas o povo preferiu soltar o criminoso. Quando percebeu não ter saída, Pilatos lavou as mãos perante o povo num ritual inútil que indicava sua intenção de se eximir da culpa pelo sangue de Jesus. Muitos estudiosos apontam a iniciativa de Pilatos em colocar sobre a cruz a inscrição "O Rei dos Judeus". Em resposta às suas condutas negativas, seus dias como governador da Judéia chegaram ao fim. Os samaritanos apelaram a Vitélio, o governador da Síria. Vitélio ordenou que Pôncio Pilatos se apresentasse em Roma, para se explicar ao imperador. Depois de sua partida a Roma, nada se sabe sobre Pilatos. Uma tradição grega indica que Pilatos foi obrigado a cometer suicídio durante o reinado de Calígula. Porém não há como se ter certeza disso.